O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à nossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
Essa é a saudação dos cristãos na Páscoa. Precisamos aprendê-la. A gente se encontra com a pessoa e diz: o Senhor ressuscitou. E a pessoa responde: ressuscitou verdadeiramente, aleluia. O Senhor ressuscitou. Essa é a alegria. A alegria de ver manifestada a vitória que Jesus alcançou na cruz. As leituras desta noite santa nos colocam diante do grande mistério de nossa salvação. A primeira leitura, a criação do universo, nos recorda da criação do homem, em que Adão dormiu. Os santos padres nos dizem que em Adão que dormia, era Cristo morto que dormia na cruz. E do seu lado brotou Eva, brotou a igreja, brotou a salvação. Sim, nós nascemos do costado do novo Adão. Nós somos a esposa, nós somos a igreja, nós somos esta Eva que nasceu do lado de Cristo, que brotou com água e sangue do lado de nosso Senhor. Nós somos a nova Eva, a igreja, a esposa. Mas não nos iludamos. Quando nós falamos de esposa, estamos falando da igreja e aquela parte, principalmente aquela parte mais santa da igreja, que já agora está no céu. No fim dos tempos, depois da grande provação final, nós veremos a igreja descer do céu, triunfante, ressuscitada, resplandecente de beleza. Ela que brotou do lado daquele que é o crucificado, ressuscitado, também ela é crucificada nesta terra, mas virá gloriosa do céu. Meus irmãos, um pouco desta glória já está em nós, nesta noite. Nós, com nossas velas acesas, entramos neste santo lugar. Se houvesse entre nós algum que não fosse batizado, se nós fôssemos fazer batismos nesta noite, os catecúmenos teriam todos entrado com velas apagadas. Sim, porque só os batizados entram com as velas acesas, porque nós somos iluminados. A vida que Cristo recebeu gloriosamente na ressurreição já está em nós. Sim, Jesus vivia, desde o seu momento mais escondido no ventre de Maria, Jesus vivia a vida de Deus. Era uma humanidade já toda ela luz, toda ela iluminada, mas Jesus, por humildade, escondeu essa luz. Só fez essa luz aparecer por um momento, no Monte Tabor. Mas agora, ressuscitado, esta luz pode resplandecer. Essa luz, essa vida, meu irmão, minha irmã, ela está dentro de você. Você que está em estado de graça, você que aproveitou esse tempo de quaresma para se confessar, você que está na luz de Cristo, você que tem vida em você. Quem está em pecado mortal está nas trevas, mas quem está na luz de Cristo já faz parte desta igreja que gloriosa um dia descerá do céu. E como é que Deus fez isto? Bom, Deus fez isso, deu vida nova. Ele poderia ter feito de várias maneiras, mas Ele quis que a vida nova viesse através da morte. No sacrifício de Isaque, nós vemos Cristo, que carrega a cruz até o Calvário. Isaque carrega a lenha nas suas costas.
É Cristo que carrega a cruz até o Calvário. Abraão carrega o fogo da fé. É Nossa Senhora que com sua fé sobe o Calvário. E então acontece ali que Isaque, poupado do sacrifício, é sinal, é símbolo do Cristo ressuscitado, mas o Cordeiro morreu, símbolo de Cristo sacrificado. Isaque não podia ser as duas coisas, então ficou Isaque e o Cordeiro, ressuscitado, salvo e crucificado, o Cordeiro. É por esta morte que nós entramos na vida nova. Vejam, Cristo morreu para nos dar vida nova, vida do céu, não esta vida que se avelhenta, não esta vida caduca, que passa. Jesus não veio nos dar uma vida que novamente irá apodrecer. Jesus veio nos dar a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo, a vida do céu. Mas para entrarmos nesta vida, Ele poderia ter escolhido muitos métodos, mas o método que Ele escolheu foi morrer. Morrer para a vida nova. Morrer para a vida velha e ressuscitar para a vida nova. E isto se dá conosco, como? No batismo, a terceira leitura. Na terceira leitura nós vimos uma água mortífera, a água do Mar Vermelho. Os cavalos e os cavaleiros do faraó, todos morreram afogados. Assim nossos pecados e os demônios são afogados no nosso batismo. Mas nós precisamos continuar morrendo e afogando durante a nossa vida. E aqui está o drama, porque muita gente acha, sou batizado, pronto, estou salvo. Não, nós precisamos ir de morte em morte, para podermos progredir de vida em vida, de morte em morte. Por quê? Porque o homem velho precisa morrer, a mulher velha precisa morrer. Nós temos muito egoísmo dentro de nós, meus queridos, tudo isso precisa morrer. Vamos recordar, nós somos católicos, nós cremos na santidade, nós cremos que Deus quer fazer de nós grandes santos, mas como Ele fará isso, se não morrer esse sujeito, apegado aos pecados e às desordens que ainda está dentro de nós? Nós precisamos afogar tudo isso nas águas do dilúvio, como nos recordava o profeta Isaías na quarta leitura. Nós precisamos afogar nossos pecados. Portanto, todo esse tempo de quaresma que nós vivemos foi um tempo de morrer para o homem velho, para a mulher velha. Portanto, ninguém, atenção, ninguém confunda a alegria da Páscoa com a alegria do Carnaval. Nos dois extremos da quaresma nós temos duas alegrias, mas são muito diferentes. De um lado, a alegria do Carnaval, que termina em ressaca, em dor de cabeça, em famílias destruídas, em morte. Todos os carnavais nós temos aí, né, as estatísticas de morte e desgraça. É uma alegria que se apaga. Mas Jesus, na sua alegria pascal, quer nos dar uma alegria diferente. A alegria de morrer para o egoísmo e viver a vida de Deus. Não a vida que você possa dar a você mesmo, é a vida que Ele quer dar a você.
E para você ter esta vida, você precisa estar agarrado com Jesus, como aquelas mulheres que no Evangelho se prostraram nos seus pés. Jesus diz às santas mulheres, às miróforas, aquelas que levaram os perfumes: alegrai-vos, não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Por que a Galileia? Porque Jesus, diante do fracasso dos apóstolos, quer recomeçar com eles, e tudo começou na Galileia. Na sua vida, quantas vezes você fracassou? Quantas vezes você disse, como Pedro na última ceia: Senhor, irei contigo até a morte. E a primeira empregadinha do sumo sacerdote fez você ficar amarelo e negar Jesus, e dizer que não o conhece. Pois bem, então é hora de recomeçar, começar com a vida nova, recomeçar com a vida que Deus quer nos dar. Meus irmãos, que esta seja a Páscoa determinante de nossas vidas, que a Páscoa de 2026 seja uma Páscoa que você guarde para sempre, que ela seja escrita com letras de ouro no seu coração, que você diga: em 2026 a Páscoa mudou a minha vida, morreu boa parte daquele homem velho, daquela mulher velha, e nasceu o homem novo, a mulher nova, participante da vida de Cristo. E como nós podemos fazer isso, Padre? Bom, a primeira coisa é não deixarmos passar o fervor da quaresma. Quanta gente acordou de madrugada com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed, durante a quaresma. Agora, qual é a tendência? Vamos ficar de perna para aproveitar, agora é Páscoa, vamos comer chocolate até sair pelos ouvidos, vamos comer churrasco, tudo que você não comeu na quaresma, né? Fazer e acontecer. Não perca em uma semana as virtudes que você tão arduamente conquistou nos 40 dias de quaresma. Existe uma alegria, a alegria de saber que eu sou amado e que eu posso amar. Essa é a alegria da Páscoa. Nós somos amados por Cristo. Vejam com que amor Ele nos amou. Nós ouvimos na proclamação do precônio pascal, eu fiz questão de cantar em latim, porque esse hino do anúncio da Páscoa, ele é cantado com esta mesma melodia, com estas mesmas palavras ao longo dos séculos. Santos cantaram esse hino. Cantei muito mal. Quem ficar na internet lá, eu vou aprender o Exultet com o Padre Paulo, procure outro vídeo, porque eu fiz uns 4, 5 erros ali, bem feios. Para quem não conhece, foi bem bonito, mas para quem sabe a partitura, tem umas coisinhas erradas lá. Seja como for, fiz questão de tentar, né? Cantar essa melodia, porque é o canto dos anjos que cantam a alegria pascal. Exultet iam angelica turba celorum. A turba, a multidão dos anjos dos céus, exulte, exulte. Essa exultação, esse brado de alegria, de ver Jesus triunfante, Jesus ressuscitado, Jesus recebendo a glória que Ele mereceu com a cruz, Jesus
recebendo a glória daquela vitória que ele realizou na cruz. A igreja, ao longo dos séculos, canta essa vitória, mas que você não deixe o aleluia pascal morrer com a tolice de voltar para o homem velho, de voltar para a mulher velha. Não deixe isso acontecer. O que você suou para conseguir, dando oportunidade à graça, persevere, mantenha, vamos lá. Nós queremos ser santos, Deus quer que nós sejamos grandes santos, e para isso precisamos amar Jesus. Então, meus queridos, guardemos nossos bons propósitos de santidade, de participarmos da vida de Deus. Que esta Páscoa seja Páscoa verdadeira e passagem por uma porta estreita de uma decisão difícil. Eu vou ser santo. Nem que seja a pauladas. Amar Jesus. Se decida com determinada determinação. Ter uma vida de oração. Não deixar mais, nunca mais, a sua vida de oração. Não deixar a sua vida com Jesus. Não permita que o pecado mortal tome conta outra vez. Meus queridos, celebramos esta Páscoa cheios de alegria. Como vocês notaram, esse tríduo pascal, o nosso pároco não esteve conosco. Eu preciso dizer uma palavra, porque está todo mundo perguntando, cadê Padre Overlan? Está bem, obrigado. Mas pegou alguma forte gripe, uma influenza, alguma coisa assim, está bem, mas se viesse aqui para celebrar as celebrações, seriam as celebrações de uma pessoa, né? Ele está tranquilo, não tá, ele nem está morrendo na UTI, né? Nem está, é uma coriza, não, é uma coisa que não é grave, mas vocês sabem como é quando a gente fica destruído quando está com uma forte gripe. Então, queremos rezar por ele, como temos rezado esses dias. Ele tem rezado por nós. Eu tenho visto como o Padre Overlan, nos últimos meses, tem rezado e rezado diariamente, assiduamente, não vou contar todos os detalhes, mas como ele tem rezado pela nossa paróquia, pelos paroquianos. Certamente, muitos frutos daquilo que você está recebendo fazem parte das orações do Padre Overlan. O diabo não fica nada contente com isso, então, né, dá uns castigozinhos aí de doença, mas é jovem, né? Lavou, está novo, né? Se fosse mais velho, não tinha tanta resistência, talvez. Então, meus queridos, grande alegria. Eu agradeço a Deus e agradeço ao Padre Overlan por ter me proporcionado celebrar esse tríduo pascal com vocês. Pena que não foi ele, mas que bom que fui eu, né? Porque foi, para mim, frutuoso espiritualmente. Espero que tenha sido para vocês. Certamente os sofrimentos do Padre Overlan e os méritos que ele acumulou com essa doença transbordaram também sobre todos nós. Então, com grande alegria, continuemos a nossa celebração desta santa noite, nesta vigília,
nesse dia que Deus fez para nós.